Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, que é uma série de mensagens sobre os Salmos, o livro de Salmos, e as nossas emoções. Como que a gente entende as nossas emoções à luz do livro de Salmos, e como que os Salmos nos mostram como usar as nossas emoções para a glória do Senhor. E eu queria, só deixa eu abrir aqui, essa série se chama De Coração e Mente, os Salmos e o papel das emoções na vida cristã. Então a gente vai mergulhar profundamente no livro dos Salmos para explorar como que Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou seres humanos, inteiros, completos, e que a gente tem emoções. Às vezes a gente queria que as emoções fossem tiradas da gente, né? Às vezes a gente acha que as emoções nos atrapalham. É engraçado porque no espectro da igreja brasileira, a gente tem diversas maneiras de lidar com as emoções. Se você vai para ramos mais pentecostais, as emoções são muito bem-vindas, né? O pentecostal não tem vergonha da sua emoção. Então, quando chora, chora de verdade. Quando bate palma, bate palma com alegria, e grita, e celebra. Né, se você for em ramos neopentecostais, o pessoal tem até a chamada unção do riso, né, que o pessoal fica lá dando gargalhada e rindo. Então, essas emoções são muito bem-vindas nesse espectro da igreja. Se você vai para ramos mais reformados, litúrgicos, parece que a emoção é uma inimiga que precisa ser tirada dos nossos cultos, né? Então, ninguém sorri, ninguém chora muito alto, ninguém levanta a mão muito forte, é tudo bem controlado, é tudo bem bonitinho, é tudo bem, em alguns momentos até robótico, vamos falar a verdade, em alguns momentos até robótico. Tem um pastor por aí, eu já falei isso aqui, né, que diz que a gente não deve assistir The Chosen, porque o Jesus do The Chosen ri muito, ele é muito alegre na série, então não, imagina, crente não é sério, né? O Saião contava uma história, sempre conta uma história, que tinha um cara que ele conheceu que julgava o outro, falava, aquele lá, pastor, aquele lá não é crente, não. Mas por quê? É porque ele bebe muito café, né? Então, assim, o crente não precisa de muito motivo para julgar o outro, o que é crente, o que não é crente, né? E as emoções, muitas vezes, a gente não sabe como lidar com elas. A gente não sabe como tratar as nossas emoções e como essas emoções devem ser usadas no reino de Deus e no corpo de Cristo. Eu estou traduzindo um livro, se Deus quiser, essa semana eu termino, que chama A Body of Praise, um corpo de louvor. E ele fala sobre o papel do corpo na adoração congregacional. E aí ele diz, o livro é maravilhoso. Ele fala, por exemplo, como os cheiros, desde o tabernáculo de Moisés, foram usados para comunicar algo da presença de Deus. Deus criou um perfume exclusivo, um óleo exclusivo para ser queimado na presença dele, no Santo dos Santos. Você imagina o que significa isso? Deus deu uma fórmula de um incenso específico, para que as pessoas sentissem aquele cheiro somente no Santo dos Santos. Era uma fórmula exclusiva que nem a Jequiti tem, não adianta tentar comprar. Então, é interessante como que às vezes no nosso cristianismo, a gente acha o corpo, a gente se acha estranho com o corpo. A gente não sabe o que fazer com a mão, tem alguns lugares que a gente não sabe se levanta a mão, se bate palma, se põe a mão para baixo. Parece que a gente é um espírito e tem um corpo atrapalhando a gente de adorar. Tem gente que diz isso. Lá no céu, meus irmãos, quando a gente estiver livre do nosso corpo, a gente vai adorar a Deus livremente em espírito. A grande questão é que a Bíblia não fala que a gente vai ficar livre do nosso corpo. Diz que a gente terá um corpo glorificado. O que significa isso? Significa que o nosso corpo faz parte da imagem de Deus em nós. Ele também foi feito para glorificar a Deus. E ele também experimenta os efeitos do pecado. Por isso que a gente fica doente, por isso que a gente engorda, por isso que a gente morre. Porque a gente experimenta os efeitos do pecado também no nosso corpo, que também foi feito para glorificar a Deus. Com as emoções é a mesma coisa. A gente não consegue tirar as emoções. A gente não consegue fingir que não tem emoções. Ah, Deus quer a gente sem emoção. Adoração em espírito e em verdade é aquela adoração robótica, aquela adoração pura. Não existe isso. Nós somos seres emocionais. A gente ri, a gente chora, a gente tem medo,
A gente sente adrenalina entrando no nosso corpo quando a gente está numa situação de perigo. A gente tem ansiedade. Todos nós somos seres emocionais. E Deus nos criou assim. E essas emoções também sofrem os efeitos do pecado. Então, quando a ansiedade é demais, vira pânico. Quando o medo é demais, não é legal. Quando a pessoa é alegre demais, ela está descompensada. Você já viu gente que não tem noção de perigo? A pessoa, ela sempre acha que está tudo bem, está tudo bem. Essa pessoa é um perigo, ela não pode viver sozinha. Ah, mas ela está feliz, então, mas ela está feliz demais. Ela não tem noção nenhuma de coisa errada. Porque o medo é bom, na medida certa. Tudo na medida certa é bom, é equilíbrio. Aí tem gente que é alegre demais, aí passou do ponto. A pessoa está um pouco acima, precisa se equilibrar, precisa se cuidar. Então, as emoções também sofrem um impacto do pecado nas nossas vidas. A gente também tem as emoções fora do lugar, mas quando bem trabalhadas, quando direcionadas por Deus, as emoções fazem parte da vida com Deus, da vida de adoração. Deus quer que a gente se alegre, Deus quer que a gente se entristeça, Deus quer que a gente sinta esperança, Deus quer que a gente sinta medo, Deus quer que a gente viva com emoções. Então, felicidade, tristeza, medo, alegria, ansiedade, tudo isso faz parte da nossa experiência diária. Só que como crente, como cristãos, às vezes a gente se sente meio, e aí, como é que eu faço? Como é que eu lido com essas emoções? E a resposta para nós está na palavra do Senhor, como tudo. Os salmos, que são o inário do povo de Israel, 150 canções, a gente não tem mais a melodia, a gente não tem mais a harmonia, mas são 150 poesias que o povo de Israel cantava e entoou e cantou por milênios agora. Eles cantam isso há milênios. E os salmos muitas vezes são desconfortáveis. Tem um livro do C.S. Lewis, né, um dos mais importantes escritores cristãos do século XX, que chama Lendo os Salmos com C.S. Lewis. E Lewis diz, ler os salmos é desconcertante. Tem hora que você lê, é que a gente lê assim, né, fingindo que está tudo bem. Mas se você lê de verdade, o salmista fala certas coisas que a gente fala, mas será que está certo isso aqui está na Bíblia? Né? Eu sempre falo, tem um salmo que ele diz, eu vou pegar a cabeça dos filhos dos meus inimigos e vou bater com elas nas pedras. Ele quer matar as crianças, filhas dos inimigos, nas pedras, com as próprias mãos. Teve uma pessoa que uma vez falou para mim assim, um aluno meu, professor, eu não sei, os salmos às vezes são meio estranhos, eu acho o Davi um pouco exagerado. É um aluno bem fleumático, bem tranquilo, bem... Aí, para ele que é fleumático, ler Davi expressando assim, né? Quem é sanguíneo não tem muita crise com os salmos, não tem muita crise com Davi, né? Mas quem é mais fleumático, mais melancólico... Davi, como fala em inglês, as emoções dele estão all over, né? Estão por todo lugar, estão espalhadas assim. Ele é alegre demais, ele é triste demais, ele tem raiva demais. Mas o que isso nos mostra? Que a gente pode alinhar as nossas emoções com aquilo que Deus espera, com a vontade de Deus. Então, ao longo dessas 9 semanas, a gente vai ver a cada semana um salmo específico. Então, hoje a gente vai começar com o Salmo 1, né? Hoje a mensagem se chama... Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas vai funcionar. Aí, passou. Volta. A jornada das emoções na vida cristã. Nós vamos falar do Salmo 1, que a gente leu aqui no início, e cada semana a gente vai falar de um salmo, e de uma emoção diferente. Nós vamos falar de lamento, nós vamos falar de vingança, ou vai dizer que você nunca teve vontade de matar um cara que te fechou no trânsito, de pelo menos bater o teu carro no carro dele, né? A gente é suscetível a tudo isso. O Nicolas está numa fase, os irmãos até orem por nós, ele está numa fase de gritar e de bater. Aquela fase toda criança tem, né? Então, ele bate e beija. Aí você não sabe o que sentir, porque você sente raiva e ao mesmo tempo ele já te beijou, você já está querendo abraçar de novo. E gritar, porque, primeiro, né? Aí você vê como que a emoção ali é um negócio cru na criança, ali é um negócio que não tem filtro. E como que a gente fica suscetível? A gente que é adulto, às vezes uma criança dando um tapinha, a gente já fica com raiva. Como que a gente, às vezes, é fraco das emoções, né? E então a gente vai falar cada semana de um salmo.
e como que a gente vai caminhando nas emoções à luz da palavra. A primeira coisa que eu queria responder é a seguinte: o que são as emoções? Então, as emoções, elas são sentimentos, elas são coisas provocadas em nós por circunstâncias, humores, relacionamentos. As emoções são distintas do nosso raciocínio, do nosso conhecimento e da nossa vontade. Às vezes, você já deve ter experimentado isso muitas vezes na sua vida, você sabe de uma coisa, você tem conhecimento lógico de uma coisa, mas as suas emoções não acompanham o seu conhecimento. Eu já contei aqui, vou contar de novo, né? Quando eu estou nas turbulências do avião, lá, que o avião está lá chacoalhando, eu tenho um amigo que é comissário que fala para mim, avião nunca cai por causa de turbulência. E aí eu fico lá, avião não cai por causa de turbulência, avião não cai por causa de turbulência. E o avião chacoalhando. Pergunta se o medo vai embora. Não vai. O medo da turbulência não acompanha o conhecimento sobre a turbulência. A gente sente coisas, apesar da gente saber coisas. Tem coisa que não, tem coisa que quando você descobre, é assim que funciona, você perde o medo, você entende, você perde, talvez, algum interesse maior. Mas a maioria das coisas, nossas emoções são separadas do nosso raciocínio e do nosso conhecimento. E na Bíblia, isso aqui é uma coisa interessante, a gente vive num mundo muito grego. E o mundo grego é muito cartesiano, é tudo muito preto no branco, é tudo separado por caixinha. Isso é do corpo, isso é da mente. Isso aqui é assim, isso aqui é assado. E, meus irmãos, a Bíblia, a mentalidade hebraica, não enxerga as coisas assim. Não tem essa coisa separada, não tem essa coisa bonitinha, não tem essa coisa cientificamente separada. Para os escritores bíblicos, e eu acho que é muito mais condizente com a nossa realidade, a gente é uma bagunça de coisas. O corpo está ligado com o espírito está ligado com o corpo, as emoções estão no meio disso, e a gente não consegue separar muito bem as coisas. Assim como não tem muita separação de, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Na Bíblia as coisas vão acontecer na história, não é cíclica, a história é uma caminhada de um monte de coisas, realidade do céu, realidade da terra, tudo junto. Então, na Bíblia, as emoções, elas não são só emoções. Na Bíblia, quando se fala de emoções, elas estão ligadas às nossas ações, a forma como a gente se comporta e como a gente age. Para Jesus disse, se você odeia o seu irmão no seu coração, você já o matou. Você já é assassino. E aí a gente, do nosso mundo grego, a gente lê isso e fala, como? Se eu só pensei, eu não agi. Mas Jesus está dizendo, de alguma forma, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que está nas nossas emoções, é o que vai direcionar as nossas ações. Então Jesus disse, se você já odiou no coração, você já matou. É como se você já tivesse matado. Por isso que para Jesus não há essa distinção clara entre sentir e agir. Aí, em segundo lugar, as emoções, elas nem sempre conseguem ser controladas, mas aqui veja uma coisa, elas podem ser controladas. Quando a gente não consegue ter controle das nossas emoções, alguma coisa está fora de lugar. As emoções foram feitas para ser controladas. Você não vai sair rindo, de despencar. Às vezes acontece, Eu, quando era adolescente, eu tinha muito isso. Eu tinha crise de riso. E não era do espírito não, mas eu começava a rir. Gente, às vezes eu ria 15 minutos e não conseguia parar. Mas é coisa de adolescente. Agora você imagina, eu com quase 40 anos tendo crise de riso. Alguma coisa está errada. A raiva excessiva, aquela pessoa que vai de 0 a 100 de uma vez, poxa, alguma coisa está errada. As emoções foram feitas para a gente ter controle sobre elas, para a gente conseguir dominá-las. Nem sempre é fácil, mas a gente precisa acreditar e afirmar que as emoções foram feitas para serem dominadas. E, em terceiro lugar, as emoções podem ser compreendidas. Por mais difíceis que elas pareçam, a gente consegue, muitas vezes, estudando. Claro que tem psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que se dedicam exclusivamente a estudar isso, neurocientistas. Mas as emoções, elas podem ser entendidas, desde cientificamente,
Eu acho muito interessante como, às vezes, a pessoa está lá com um monte de coisa na vida dela acontecendo, e ela se sente feia, ela se sente errada, ela se sente burra, e ela isso e aquilo, e às vezes o médico fala, olha, está faltando isso aqui num remedinho. Passa um remedinho, aquilo ali, vai embora. A pessoa está triste, assim, que não consegue levantar da cama. Às vezes é um hormônio, um negocinho, uma substância no cérebro que está errado, regulou, a coisa funciona. Então significa que cientificamente a gente pode entender isso, psicologicamente a gente pode entender isso, e espiritualmente a gente também pode entender isso. Como as emoções podem ser estudadas, olhadas e entendidas à luz da ciência, à luz da academia e à luz da palavra de Deus. Aí a grande pergunta, né? Deus sente emoções? E é interessante porque existe uma expressão na teologia chamada impassibilidade de Deus. O que é impassibilidade de Deus? Significa que Deus não sofre, Deus não se abala. Só que aí tem gente que pega essa ideia de que Deus não se abala e Deus não sofre, e transformou numa ideia de que Deus não tem emoções. Então Deus está lá no céu e Deus porque existe uma ideia, inclusive no mundo grego, que quanto mais evoluído você é, menos emoções você demonstra. Até na nossa etiqueta social. Você já viu gente muito rica, muito rica, muito rica? Você já viu rico da gargalhada? No rico ri assim, dá aquela risadinha assim, né? Rico aplaude assim, ó. Que bom, que bom, que bom. Quem ri, quem dá gargalhada, quem aplaude é pobre, vamos falar a verdade? A gente dá risada, a gente bate palma, a gente grita. Eu lembro que quando eu fui ver Titanic, faz tempo, hein? Titanic no cinema, acabou o filme, o pessoal aplaudiu. Aí o pessoal falou, ei, pessoal pobre, todo mundo aqui aplaudindo o Titanic. Você vai num cinema só de rico, imagina o pessoal ir aplaudir Titanic, não aplaude, fica todo mundo, que bom, maravilhoso, incrível. Porque tem essa ideia de quando a pessoa... Você já viu juiz de justiça, não é um cara que pode ficar dando risada, que pode ficar... Se espera que um juiz seja um cara quase impassível, quase sem emoções. Estão acontecendo as coisas, às vezes nos tribunais tem, né, um caso de família ali rolando, e o juiz está lá, plácido, sublime no seu trono, e a gente acha que Deus, por ser Deus, ele também está lá em cima, sem nada, sem sentir nada. Você fala, Deus tem medo? Claro que não, porque Deus já sabe tudo. Deus se alegra? Não, porque Ele também sabe tudo. Deus fica triste? Não, porque Ele sabe tudo. E essa história de Deus sabe tudo, Ele não sente nada. Só que quando a gente fala sobre a impassibilidade de Deus, a gente não está dizendo que Deus não sente, que Deus não tem emoções. Porque isso não é condizente com o relato das Escrituras. Aí vem um segundo problema. As Escrituras, claro, Calvino falava de uma acomodação da linguagem. O que significa isso? Que se Deus fosse falar do jeito de Deus, a gente não entenderia nada. Concorda? Se Deus fosse conversar no nível dele, a gente não participaria da conversa. Esses dias eu travei a coluna, né, os irmãos lembram, eu preguei aqui assim, né, todo torto, e aí eu fiz uma ressonância da coluna, e aí eu marquei o especialista, mas o especialista é só no final do mês. A curiosidade que habita em mim não deixa eu não ver o laudo do negócio, eu abri para ver o laudo. Eu li de novo, e eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não sei exatamente o que está errado. Mas alguma coisa, que é uma linguagem, gente, que para nós que não somos médicos, aquilo ali significa nada. Significa nada. Então, é claro que Deus, ao se revelar a nós, Ele acomodou a linguagem dEle. Ou seja, Ele transformou algumas coisas atemporais, celestiais, divinas, em coisas que a gente consegue compreender e entender. Você não fala para uma criança que ela não pode botar o dedo na tomada, porque a corrente é alternada, e se ela colocar o dedo, ela vai funcionar como terra, e ela vai receber a descarga. A criança não tem capacidade de entender isso. Às vezes nem a gente entende isso, a gente repete, mas a gente não entende. O que você fala para a criança? Não põe o dedo. É o que ela precisa saber naquele momento. Então, as Escrituras falam das emoções de Deus. Pergunta, Deus sente emoções? Biblicamente, sim. Olha o que está escrito ali. Os Salmos nos mostram. Se quiserem até tirar uma foto depois lá em casa, ó. Deus odeia. Deus se ira. Deus tem ciúmes.
Deus se entristece, Deus tem prazer, Deus se deleita, Deus tem misericórdia, Ele mostra misericórdia, Deus ama. Então, nos Salmos, não é só o salmista que tem emoções, o Deus dos Salmos também tem muitas emoções. No Salmo 2, que a gente leu semana passada, eu não sei quantos prestaram atenção, fala assim, os reis da terra ficam tramando contra o Senhor. Deus do seu trono, a ideia é, Deus lá de cima olha e fala, e Deus ri. Deus ri. Você imagina Deus olhando lá para Nabucodonosor, Faraó, não sei o que, Deus dando risada. Fala, esses caras são uns trouxas, eles acham que podem me vencer, eles acham que podem me derrubar, eles acham que pode alguma coisa contra mim. Então Deus tem emoções. Agora, a grande questão é que Deus não sente como nós sentimos. Porque Deus não é afetado pelo pecado. Vamos falar de outra forma? As emoções de Deus não afetam quem Deus é. As emoções de Deus não afetam as promessas de Deus, não afetam a identidade de Deus. Deus não tem dia que ele acorda mal-humorado e ele esquece que ele é bom e ele começa a tacar uns raios lá de cima. Não existe isso, não acontece isso. Isso é Hércules, isso é Zeus, o desenho Hércules, né, que fica Zeus lá de cima tacando coisa. Deus não é afetado por as emoções, mas Deus tem emoções. A Bíblia é muito clara a dizer que Deus tem emoções. Agora, veja só, eu estava lendo um autor, eu estou lendo vários livros sobre esse assunto, estudando. Além da série de mensagens, eu tenho feito uma turma com 50 líderes de louvor do Brasil inteiro. Na verdade, agora essa turma não são 50, acho que são 35. E a gente está estudando sobre isso. E aí, o autor de um dos livros fala assim, para nós cristãos, às vezes é mais fácil a gente pensar num Deus que não tem emoções. Porque a gente se sente desconfortável. Tem gente que fala assim, mas Deus tem ciúmes? Ai, mas Deus tem ira? Então, para a gente é mais fácil pensar que Deus não sente nada, que Deus não vê nada, que Deus está de boa lá na lagoa, e que a gente que está nas emoções, as emoções são coisas de seres humanos. Mas não, meus irmãos, biblicamente, as emoções são parte da imagem de Deus em nós, da imago Dei, daquilo que Deus nos criou para ser. Então, quando nós usamos as nossas emoções, a gente reflete a glória de Deus, a gente reflete a imagem de Deus, a gente reflete algo que Deus colocou em nós, que Deus colocou em nós. E aí a terceira coisa que eu queria dizer é que as emoções, elas são um presente para nós. Não encare as emoções como um fardo. Quando elas estão fora de lugar, elas são um fardo. Quando a gente está muito triste, é difícil. Quando a gente perde alguém muito querido, a gente passa pelo luto, fica aquele peso no peito da gente, você fala assim, eu não queria sentir nada. Por que as pessoas bebem, né? A pessoa fala, eu bebo para esquecer. Tem até a piada, né? Que o bêbado fala, encontra um cara, e o cara fala, por que você bebe? Aí o bêbado fala, eu bebo para esquecer. Aí o cara pergunta, esqueceu o quê? Ele fala, esqueci. Né? Porque bebeu, esqueceu, não sabe mais para que bebeu. Tem muita gente que usa drogas, alucinógenos, para esquecer, para tirar, para não sentir, eu não quero sentir nada. Eu não quero sentir nada. Mas a gente precisa encarar que as emoções, elas são um presente de Deus para nós. Deus nos deu a capacidade de chorar. Deus nos deu a capacidade de ter humor, de dar risada. Você já parou para pensar que coisa louca é o humor? Coisas que são engraçadas para nós não são engraçadas do outro lado do mundo, e vice-versa. Como isso é interessante, como isso é legal. As emoções são um presente. E aí esse autor que eu estava lendo diz assim, os cristãos são o pior tipo de pessoa para sentir emoções. Até para sentir emoção a gente é meio zicado. Ele fala, o crente, ele não consegue ficar triste em paz. Sabe por quê? Porque a gente fica triste, já vem alguém no teu ouvido. Isso aí deve ser pecado. Alguma coisa errada tem. Nos meios mais pentecostais, deve ter um trabalho aí contra você. Vai lá para repreender esse trabalho. Quem já passou por isso? Você está triste, depois a pessoa fala, olha, irmão, crente que é crente, triste assim não fica. Mas chorar desse jeito, nunca vi. E o pior, a gente não consegue ficar alegre também. Porque quando a gente está alegre demais, a gente se sente traindo Deus. Você fala, acho que eu estou orgulhoso demais, estou muito alegre. Está faltando quebrantamento, está faltando ajoelhar, está faltando me humilhar.
Ou seja, nem na alegria, nem na tristeza a gente consegue ficar bem. Porque para nós, os sentimentos ruins são associados ao pecado, na linguagem crentez, abrir brecha, você deu brecha, né? A pessoa está lá chorando, perdeu uma pessoa, tá triste, normal. Tem sempre alguém que fala, irmão, é passando pela prova cantando louvor. Tem uns slogans, né, pentecostais, evangélicos, que é assim, né? Não, meu irmão, chorar faz parte. Lamentar faz parte. Ficar triste faz parte. Ter medo faz parte. Assim como ficar alegre, faz parte. Celebrar a conquista. Eu me lembro que uma vez eu falei para uma pessoa assim, eu tenho muito orgulho disso. A pessoa falou, orgulho é pecado, hein, irmão? Cuidado aí com que você tem orgulho. Pô, até para falar que você tem orgulho, a pessoa fica ali, sabe? Monitorando o pecado dos outros. Meu sogro brinca muito, porque, não sei se ele está assistindo, antigamente uma coisa, fala assim, eu adoro chocolate. Não adora não, você só adora a Deus. Não pode. Quem já viu isso? Tem chato para tudo quanto é lado. Você vê como tem crente fiscal por aí. Pô, eu quero falar que eu adoro, deixa eu falar que eu adoro e está tudo bem. Então, as emoções são um presente para nós, né? Então, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre as emoções. Aí, eu não sei se vocês prestaram atenção, o nome da minha série tem a ver com o filme Divertidamente, né? Eu botei De Coração e Mente, é para lembrar do Divertidamente, que agora saiu o filme 2, eu não vi o 2 ainda, a gente precisa de um Vale Night para ver o 2, o 1, né, já mostra na cabeça da menina, da Riley, né, que é o nome dela, é Riley? E ali tem o nojinho, a raiva, o medo, a alegria, e é interessante, esse filme, quem não viu o primeiro, assista, porque é maravilhoso, e dizem que o 2 é muito bom também, né? A gente vê como que cada emoção é importante, até aquelas emoções que a gente acha que são ruins, elas são importantes na nossa vida. Se você não tem raiva, uma parte da sua humanidade vai embora. Se você não tem medo, uma parte da sua humanidade vai embora. Então, a gente precisa ter equilíbrio, né? E aí, o Divertidamente nos lembra disso. Vamos olhar para o Salmo 1 e ver o que o Salmo 1 nos ensina sobre as emoções. Eu vou ler agora, a gente já leu no começo do culto, na NVI, eu vou ler agora na NVT, na Nova Versão Transformadora. E ela diz assim, versículo 1, Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita, dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Aqui, o Salmo 1 está estruturado em 3 partes. Dos versículos 1 a 3 fala sobre o caminho do justo. Do 4 a 5 fala do caminho do ímpio. E o versículo 6 fala do destino final de toda a humanidade. Então, ele está nessas 3 partes, é um salmo pequeno, mas que é bem claro, ele é formado num esquema de quiasma, né, que significa que o primeiro versículo reflete o último, o segundo, o quinto, o terceiro e o quarto se encontram. E ali onde se encontram é o cerne do salmo. Então, a mensagem central está nos versículos 3 e nos versículos 4, querendo dizer, o justo é assim, e o ímpio é assado, para ficar bem clara essa distinção. A primeira emoção que esse salmo fala, eu já preguei esse salmo exegeticamente, sobre o salmo em si, hoje eu vou pregar esse salmo à luz das emoções, então nós vamos procurar quais emoções esse salmo fala. A primeira emoção é a felicidade. Feliz é aquele que não segue o caminho, o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Perceba que os verbos, eles vão progredindo em como a pessoa se relaciona com o pecador, ou com o ambiente de pecado, né? De novo, isso aqui não significa que a gente não deva ter contato com pessoas não cristãs.
Não use esse versículo para isso. Isso aqui diz que você não deve adotar o modo de viver dessas pessoas, o que é diferente. Mas veja, primeiro ele não segue, depois ele não se detém, ou seja, quem segue está só passando, seguindo, de repente ele já para um pouquinho, de repente ele já se juntou. É a progressão do estilo de vida do pecado, do estilo de vida contrário a Deus. Nada começa de uma vez, começa aos poucos. Mas o Salmo começa dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o caminho dos perversos. Como que Deus quer que a gente seja feliz? Como Deus se importa com a nossa felicidade? Como Deus tem alegria na nossa alegria, na nossa felicidade, na nossa alegria profunda. C.S. Lewis escreve no seu Cartas de um velho diabo ao seu aprendiz, ele diz, a alegria é a ocupação suprema do céu. Olha que bonita essa frase. A alegria é a ocupação suprema do céu. Quando a gente pensa na nova criação, a gente pensa na felicidade, a gente pensa no lugar que não tem tristeza, no lugar que não tem espaço para falta de alegria, é uma felicidade plena, uma felicidade plena. Eu só queria falar uma mensagem, uma frase aqui que eu esqueci, eu vi ela aqui, eu tinha esquecido dela, sobre as emoções, e aí eu volto aqui onde eu estou. Jonathan Edwards foi o maior teólogo dos Estados Unidos, ele viveu lá no século XVIII, por volta de 1730, ele era um homem puritano, de tradição puritana. Jonathan Edwards escrevia os seus sermões, ele escrevia e lia. Então ele não tinha muito, no culto não tinha muitas emoções, era um negócio ali programado. Um dia ele está pregando, numa cidade chamada Northampton, onde hoje é a região de Boston, e ele está pregando ali, e as pessoas começam a gritar no meio da igreja, clamar misericórdia, e ele fala, o que está acontecendo? E as pessoas estão falando, o inferno está se abrindo, o diabo está nos puxando para baixo. E o sermão dele chamava Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele falou que as pessoas da igreja começaram a ter visões e começaram a ver os demônios puxando elas para baixo, e as pessoas começaram a se arrepender. A partir daquele dia, veio um avivamento sobre aquela cidade. Os prostíbulos fecharam, os bares fecharam, as pessoas começaram a se jogar nas casas, nas ruas, pedindo perdão pelos pecados. Ele falou que ele passava pelas ruas e ele ouvia as pessoas chorando dentro de casa, pedindo perdão pelos pecados. Edwards depois viveu mais um segundo avivamento, com a presença do seu amigo George Whitefield, que também era amigo de John Wesley, que também estava vivendo um avivamento na Inglaterra. E Edwards ficou a vida inteira pensando numa coisa. A grande pergunta da vida de Edwards era, quais são as marcas de um verdadeiro avivamento? Qual é o verdadeiro mover de Deus na vida das pessoas? Por que tem gente que eu vi que experimentou coisas de Deus e a vida depois continuou igual? E por que tem gente que é transformado? Ele ficou encafifado a vida inteira com isso. E aí ele escreve um livro chamado Afeições Religiosas, que é um grande clássico de Jonathan Edwards. A gente tem em português agora o texto original, completo, traduzido pelas edições Vida Nova. E Edwards diz que parte do mover de Deus é que o mover de Deus verdadeiro produz em nós emoções profundas, que ele diz que são afeições. Ele fala, não são emoções superficiais, são emoções profundas, transformadoras, calcadas na presença de Deus e na palavra de Deus, e essas emoções, elas são tão profundas que ele chama de afeições. Mas ele diz, não existe verdadeiro mover de Deus, não existe vida cristã sem a verdadeira emoção que Deus produz. Ou seja, é parte da vida de Deus, é parte do agir do Espírito, é parte da vida do Espírito, a gente se alegrar, a gente ter felicidade, a gente ter gozo, a gente ter a certeza de que Deus está conosco, que Deus está conosco. Então, feliz é aquele que não segue o caminho dos perversos, o conselho dos perversos, o que o Salmo chamaria de justo. Felizes são os justos. Quem pertence a Deus, meus irmãos, tem que ter uma alegria. Quem pertence a Deus tem que ser uma pessoa, no geral, tem dia ruim, tem dia difícil, tem dia de luto, mas numa perspectiva geral, quem pertence a Deus tem que ser uma pessoa alegre.
tem que ser uma pessoa alegre. Eu fui num velório essa semana de uma irmã muito querida, mãe de 3 amigos muito queridos, lá em Guarulhos. O velório estava lotado. E as conversas, desculpa dizer assim, mas a pessoa, ninguém fica feliz que a pessoa morreu, mas já que morreu, eu amo ouvir esses velórios onde morre um crente verdadeiro. As conversas lá eram assim: nossa, dona Vicentina, que testemunho de fé, quantas vezes ela me abençoou, ela ligava, a gente dava gargalhada, e eu fui muitas vezes na casa deles, dormi muitas vezes na casa deles, e a grande marca é que a gente ficava rindo até de madrugada na mesa, contando das coisas de Deus, falando das coisas de Deus, mas a gente dava gargalhada, ela morria de rir. E aí eu fiquei pensando, estudando, preparando o sermão, eu fiquei pensando na dona Vicentina, que partiu para o Senhor essa semana, e eu fiquei pensando, um crente verdadeiro, um discípulo de Jesus, ele é alegre, não torna as coisas pesadas, não torna as coisas difíceis. Claro, de novo, há momentos e momentos, há dias e dias, mas no geral, quando a gente olha para trás, a vida daquela pessoa tem que falar: puxa, aquela pessoa era feliz com Jesus, aquela pessoa tinha Jesus e ela tinha uma alegria, ela tinha uma força, ela tinha uma esperança, ela tinha uma vitalidade. Feliz é quem pertence a Jesus, feliz é quem faz parte do reino de Deus, feliz é quem tem Deus no coração, feliz. A segunda emoção que o Salmo fala é do prazer e da alegria. Em algumas tradições cristãs, sentir prazer é pecado. Tudo, por isso que eu falei, quando você sente aquela cosquinha no coração, e eu não estou nem falando de prazer sexual, estou falando de prazer, sabe, de coisas que você faz que te dão prazer, que te dão alegria, que te dão leveza. Tem gente que não sente, não, eu tenho que sentir culpa pelo pecado, tenho que clamar pelos perdidos. Tem gente na África morrendo e eu tenho que orar por eles. Tudo bem, irmão, a gente precisa orar, mas faz parte da vida a gente ter prazer. Eclesiastes diz que quem quer honrar a Deus e quem entendeu a vida com Deus, desfruta da companhia da sua família, toma um bom vinho e desfruta de uma conversa à mesa. Faz parte da vida a gente desfrutar aquilo que Deus nos deu. Tinha uma época na minha vida que eu não conseguia gastar dinheiro, o que é bom por sinal, mas quando eu ia gastar, eu pensava assim: mas tem gente que não tem, eu podia ofertar esse dinheiro na vida de alguém. E aí uma pessoa chegou para mim e falou: olha, você já oferta? Já? Você já ajuda as pessoas? Já. Então aproveita o que você tem, aproveita o que Deus te deu, sem culpa, porque Deus também te deu, Deus te permitiu viver isso. Aí a gente tinha uma frase lá no seminário que a gente falava: só missionários e milionários vivem algumas coisas. Tem coisas que Deus permitia, a gente missionário, pobre, duro, sem nada, mas Deus dava uns presentes, e como a gente curtia aquelas coisas, porque faz parte a gente ter prazer, alegria nas coisas que Deus nos dá, que Deus nos deu. Deus nos fez pessoas, meus irmãos, com toque, com células nervosas, para a gente sentir prazer, por exemplo, quando a gente recebe massagem, que a gente está com dor e vem uma massagem e fala: ai, que bom, eu precisava disso. Para a gente sentir, por exemplo, a água quente cair no nosso corpo, a gente fala: puxa, que delícia a água quente cair no corpo, ou uma água gelada de uma cachoeira, de um rio, de uma piscina. Essas coisas fazem parte daquilo que Deus nos deu, para a gente sentir prazer e alegria. Só que o salmista diz que a nossa alegria profunda e o nosso prazer profundo tem que estar calcados na lei do Senhor. A gente tem que ter prazer naquilo que Deus faz, a gente tem que ter prazer na vontade do Senhor, a gente tem que ter prazer de saber que Deus está agindo no mundo. A alegria de pobre dura pouco? Muito pouco. Mas se a gente medita em quem Deus é, e naquilo que Deus faz, e na palavra do Senhor, o nosso coração é fortalecido, a nossa alegria é fortalecida, o contentamento é fortalecido. A terceira coisa que esse salmo nos mostra: aquele que pertence ao Senhor, ele tem segurança, ele tem estabilidade. De novo, significa que nunca vai vacilar. A gente cantava assim, né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Lembram dessa? Sem temer, sem chorar. Aí essa música é uma gracinha, ela é linda, maravilhosa, mas a gente acha que o crente não pode vacilar. Vacilou, está no pecado. Vacilou, deu brecha. Não, meu irmão, tem dia que a coisa é difícil. Tem dia que, olha, a vontade é jogar tudo para cima. Faz parte. De novo, no geral da vida, o cristão tem segurança, ele tem estabilidade. Olha o que diz o Salmo: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. De novo,
O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem a marca de sempre estar estável. Sabe aquela pessoa que na hora que você está dizendo, vou ligar para fulano que ela vai me dar um conselho bom de Deus para mim. Eu vou ligar para ciclano que ela vai orar comigo e ela vai ter uma palavra boa de Deus para mim. Porque os servos de Deus, quem anda com Deus é assim. Tem dias, tem momentos, mas no geral é uma pessoa fincada, enraizada no Senhor, na palavra do Senhor, no Evangelho. As raízes são profundas. Tinha uma música pentecostal muito antiga, falava assim, o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não e nem saio do lugar. Que a ideia do, o vento vem, as tempestades vêm, você vai para lá, você vai para cá, mas quem está firmado no Senhor, permanece firme. Ficará inabalável, não na nossa força, mas a gente tem a certeza que o Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la. A gente tem certeza, a gente está ali. A gente permanece. É tão bom, né, no mundo de hoje, onde as coisas mudam tanto, trocam tanto, a gente ter a certeza de que aquelas pessoas estão firmes no Senhor, estão ali, sabe, é reconfortante para a gente pensar nisso. A quarta coisa, agora é a primeira coisa do ímpio. Agora a gente vai falar de quem não pertence a Deus. Quem não pertence a Deus, experimenta frustração. O crente experimenta a frustração, claro que experimenta, mas o crente não pode viver na frustração. O ímpio, ele tem uma frustração constante, escatológica, uma inutilidade, é rico, aproveito a vida, o salmista fala, né, poxa, eu faço tudo certo, tudo dá errado, o meu vizinho que faz tudo errado, dá tudo certo para ele, como é que é isso? Como é que tanta coisa boa acontece com gente ruim, e tanta coisa ruim acontece com gente... A gente se pergunta isso todo dia. Mas no final, meus irmãos, na perspectiva escatológica do final da vida, olha o que vai acontecer com o ímpio. Ele é como palha levada pelo vento. O que é palha levada pelo vento? Não serve para nada, não tem segurança nenhuma, só atrapalha, é só lixo. Vai ser queimado, vai ser jogado fora. Foi rico, mas não deixou nada, não deixou legado nenhum, não ficou nada. Não vai ficar, não vai permanecer. Paulo diz, né, que no último dia as nossas obras serão provadas pelo fogo. Aqueles que construíram em Deus, o fogo vai vir e não vai queimar. Agora, aqueles que não construíram no fundamento do Evangelho, quando o fogo queimar, vai destruir completamente tudo o que foi construído, porque são palha. O ímpio, ele tem esse senso de, ou não tem esse senso de pertencimento, esse senso de profundidade, de pertencer a algo maior, de fazer parte de algo maior, de ser adotado no plano de Deus, na família de Deus, que nós, com toda a dificuldade, com simplicidade, com toda a nossa fragilidade, quem pertence a Deus tem uma certeza, eu estou calcado em algo maior do que eu tenho um propósito maior do que eu tenho um propósito acima do meu. Quem não pertence a Deus tem essa frustração, que é o que o Eclesiastes fala, né? Inutilidade de inutilidade, futilidade de futilidade. Ele olha para a vida, rico, teve as mulheres que quis, teve tudo o que quis, e ele olha para trás e fala, de nada me adianta. O que é a vida, senão uma grande decepção? Esses dias eu ouvi um jornalista no Brasil dizendo, as pessoas mais tristes que eu conheço são as mais ricas que eu já conheci. Porque a gente que não tem tanto dinheiro, a gente fala, se eu tivesse, se eu pudesse, achando que isso preenche a vida, e na verdade, não traz preenchimento. A segunda coisa que os ímpios experimentam, de novo, de forma final, escatológica, é medo, insegurança. Lembra aquela música que a gente cantava quando criança? Se o seu coração parar de bater agora, se você for... É música aterrorizante, né, para criança. Se você for embora, para onde você vai? No fim da vida, na hora da morte, na hora da solidão, meu amigo, eu tenho certeza que todo ateu, toda pessoa que, sabe, nunca ligou para Deus, na hora do aperto, essa pessoa pensa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu vou? O que vai ficar da minha vida? Existe um medo, uma insegurança. Olha, serão condenados quando vier o juízo.
vive com a certeza que um dia vai prestar conta, de que um dia vai pagar pelo que fez. Nós vivemos com a certeza de que não há condenação sobre nós. A gente não deve ter medo do juízo, porque a gente já tem a certeza, a gente já sabe o veredito, nós seremos inocentados em Cristo Jesus. Agora, quem não tem Cristo Jesus, aí, meu irmão, a conversa é outra. Então tem esse medo, essa insegurança. E o Salmo termina, dizendo, né, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O cristão tem uma confiança. Quem guarda a minha vida, quem guarda o meu caminho, quem guarda a minha história é o Senhor. Outra emoção que faz parte da vida do cristão, ter confiança. Tem um hino antigo que diz, mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro, até o dia final. Eu tenho a certeza, eu sei em quem eu tenho crido, Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. A gente canta isso no Porque Ele Vive, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. No original fala, porque Ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. Essa música foi feita por um cara chamado Bill Gaither. Hoje ele já tem quase 90 anos. E ele tinha acabado de ter o primeiro filho. E ele falou que ele olhou para o filho dele, tão pequenininho, tão frágil. E ele pensou, o que vai ser do meu filho nesse mundo? E aí, quando ele estava pensando nisso, ele compôs essa música, dizendo, porque Jesus vive, eu posso enfrentar o amanhã. Porque Ele vive, não tem medo. Eu vou vencer junto com Ele. Essa é a certeza que nos move, meus irmãos. Essa é a certeza que não para a igreja de Jesus, como nós falamos na semana passada. Essa é a certeza que a gente tem, que no meio da incerteza, a gente segue confiando, a gente segue fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. A gente prossegue, porque a gente tem confiança que o nosso caminho é guardado pelo